Olá, meus amores, aqui é a professora Sara. Vamos dar início à nossa correção da nossa atividade de revisão. E aí, meu computador é muito velho, está com problema na webcam, não vou aparecer. Mas, durante a correção, eu vou passando o cursorzinho do mouse para que vocês observem do que eu estou falando, beleza? Peguem o caderno de vocês, o lápis, a borracha, a tabela periódica e vamos iniciar nossa correção de revisão para o nosso simulado. Nossa primeira questão. Sabendo que o estanho possui um número atômico 50 e um número de massa 119, diga qual é o seu símbolo, quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons ele possui em seu estado fundamental. Bom, se o número atômico dele é 50, automaticamente eu sei que o meu número atômico corresponde à quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo. Então, ele vai ter 50 prótons, tá? Lili, por favor. O símbolo. Para saber o símbolo, é muito fácil. Eu pego minha tabela periódica. Minha tabela periódica está organizada de acordo com o seu número atômico. Está em ordem crescente de número atômico. Eu vou aqui na ordem crescente da esquerda para a direita e procuro onde está o elemento químico com o número atômico 50. O estanho está entre o índio e o antimônio, tá? Então, o estanho, o símbolo, eu botei aqui SI, SN, viu, amores? Na hora de digitar, a Pro digitou errado. SI é silício. SN, tá? Então, o símbolo é SN, vou até corrigir aqui junto com vocês, porque isso aqui eu digitei errado. É SN, pronto, corrigi. O símbolo é SN, a quantidade de prótons corresponde ao seu número atômico, que é 50. No estado fundamental, o elemento químico tem o mesmo número de prótons e de elétrons, então ele também tem 50 elétrons. E para descobrir quantos nêutrons ele tem, eu vou subtrair o número de massa, que é 119, menos os 50, que vai dar 69. Então, o número atômico, a quantidade de prótons, no estado fundamental do elemento químico é igual a de elétrons, 50 elétrons e 69 nêutrons, porque eu subtraí o 119 pelo 50. O estanho é um elemento químico muito presente nas latas de alimentos, tá? Por isso que eu coloquei aqui latas de alimentos, porque ele é um elemento químico muito presente nas latas de alimento. Preencha a tabela abaixo e indique o que se pede. Aí eu coloquei o elemento químico, ósmio, xenônio e lítio. Botei o número atômico e o número de massa, número atômico representado pela letra Z, número de massa representado pela letra A, para vocês me dizerem quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons cada um tem. Aqui é no estado fundamental do átomo, tá? Ele não tem nenhuma ligação química por enquanto. Na ligação química que vocês viram na aula da semana passada sobre os íons, que o átomo pode ganhar ou perder elétrons, né? Isso aí acontece quando ele se liga átomo com átomo. Então, vamos lá. O ósmio, número atômico 76. Então, automaticamente ele vai ter 76 prótons e 76 elétrons. Número de massa 190. Eu vou pegar esse 190 menos 76, vai dar 114 nêutrons. Xenônio, número atômico 54, número de massa 131.
Se o número atômico dele é 54, ele tem 54 prótons e 54 elétrons. O número de massa 131, eu vou subtrair 131 menos 54 para achar 77 nêutrons. Lítio. Lítio, número atômico 3, número de massa 7. Quantos prótons ele tem? É o mesmo número do número atômico, 3. E ele também tem 3 elétrons. Mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons. Número de massa 7 menos número atômico 3, 7 menos 3, 4. Por que número de massa? Porque a massa do átomo se encontra no núcleo dele. Então, lembrem-se, a massa do átomo é o núcleo. A massa do elétron, que é a eletrosfera, ela é desprezível, ela é pequeníssima diante da massa do núcleo. Então, a massa está no núcleo. E o que está no núcleo? Prótons e nêutrons, né? Núcleo tem prótons e nêutrons. E a eletrosfera tem os elétrons. Por isso que o número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. 3 mais 4, 7, que é o número de massa, tá? 3. Observando a imagem abaixo, você seria capaz de dizer qual é o elemento químico representado? Sim, dá sim. Como é que eu sei? Observe aqui no meu núcleo, aqui é o núcleo, tem prótons e tem nêutrons. Aqui é a eletrosfera, tem os elétrons. Então, o elemento químico é a quantidade de prótons. Aí eu vou contar quantos prótons ele possui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6 prótons, o elemento químico dele também é 6. Aí é só olhar lá na minha tabela periódica qual é o elemento químico que tem 6, o número atômico, 6 prótons, o carbono. Eu consulto a tabela periódica e encontro que ele é o carbono. O pró, vamos ver quantos elétrons ele possui? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. Quantos nêutrons ele possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 6 nêutrons. E qual é o número de massa? Eu conto aqui a quantidade total dessas partículas. 6 prótons mais 6 nêutrons, o número de massa do carbono é 12. Quarta. Como está organizada a tabela periódica? Ela está organizada principalmente em ordem crescente de números atômicos. Então, eu percebo da minha esquerda para a minha direita, este númerozinho que fica aqui, ó, cá em cima, que é o número atômico. 1, aí depois vou para o hélio, 2, depois vou para o lítio, 3, depois para o berílio, 4, depois para o boro, 5, carbono, 6, nitrogênio, 7, oxigênio, 8, flúor, 9, neônio, 10, sódio, 11, magnésio, 12 e assim por diante. Então, ele está organizado por números atômicos. Além disso, a tabela periódica é organizada por períodos, tá? Que são os períodos, são 7 períodos. Lembrando que as duas linhas que estão aqui embaixo, na verdade, elas são encaixadas aqui neste espaçozinho que são os lantanídeos e os actinídeos, lantanídeos e actinídeos. Senão a tabela periódica ia ficar com esses dois últimos períodos enormes. E aí, para facilitar a organização, colocou-se assim separadamente, né? E também está organizada em grupos, que são as colunas verticais,
grupos ou famílias, né? Nós temos os grupos e as famílias, os metais alcalinos terrosos. Aqui os metais, deixa eu mostrar para vocês. Os metais alcalinos, vocês vão aprender a partir do ano que vem. Os metais alcalinos terrosos, essa parte aqui do meio a gente chama de metais de transição. Esse daqui nós chamamos de lantanídeos, aqui embaixo nós chamamos de actinídeos. Essa galerinha aqui, ó, são os metais representativos. Eu tenho uma galerinha aqui a partir do boro, silício, que são os semimetais. Eu tenho essa galerinha carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e selênio, que são os não metais. Eu tenho os halogênios, que é esse grupo aqui, 17. E eu tenho os gases nobres, que é esse grupo aqui, 18. Por que eu chamo de gases nobres? Eu chamo de gases nobres porque os únicos elementos químicos que não se mistura com ninguém, o que é que isso significa? Que ele não realiza nenhuma ligação química, o átomo é único, são os gases nobres, que são esses últimos aqui. Todos eles vão fazer algum tipo de ligação uns com os outros. E aí não deu para a gente trabalhar esse ano, vocês vão trabalhar no ensino médio, que vocês vão ver que são as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Tá certo? Mas, para nível de nono ano, vocês só precisam saber realmente que a tabela periódica está organizada em ordem crescente de números atômicos, são organizadas em períodos, que são essas linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e em grupos e famílias, que são as colunas verticais do 1 ao 18, tá? Nós chamamos a organização do elemento químico com o exemplo abaixo de notação. Notação é quando tem o símbolo do elemento químico. Aqui em cima, esse número maior é o número de massa. Ô, Catarina, pra dormir. Eu tenho um cachorro aqui, meus amores, que é virado um saci pererê. Pega tudo para poder acabar. Ele pegou a capa do meu celular. Eu tenho aqui o símbolo, o oxigênio. Eu tenho esse número maior, que é o número de massa. E eu tenho esse número menor, que é o número atômico, tá? Número atômico, quantidade de prótons, beleza? Então, eu pedi para que vocês realizassem a anotação desses elementos químicos, níquel, flúor e vanádio. O níquel tem o símbolo Ni, então eu tenho que colocar primeiro o símbolo. Sempre a primeira letra é maiúscula, quando tiver uma segunda letra que é minúscula, tá? Aí, quantidade de prótons, que é o número atômico, eu vou colocar aqui embaixo. E aqui em cima, que é o número de massa, somos sempre a quantidade de prótons com nêutrons. 28 mais 31, 59. Mesma coisa o flúor, o símbolo eu coloquei aqui no meio. Prótons é o número atômico, coloquei aqui embaixo. Somei nêutrons e prótons, 19, coloquei cá em cima, que é o número de massa. Vanádio, símbolo V, botei cá. Prótons, que é a quantidade que é o número atômico, coloquei aqui embaixo. E somei nêutrons com prótons, 23 mais 28, 51. 6. O átomo. Eita, desculpem, meu amor, mas a prova é em casa, é menino, é cachorro. Então é assim mesmo. Vamos lá. O átomo mais abundante do alumínio é o Al, com número de massa 27, e
13 prótons, tá? Então, vamos lá. Olha aí que eu já tenho um íon. Eu não botei nenhuma questão de íon no simulado para vocês não ficarem desesperados, tá? Mas eu coloquei essa questão só para vocês entenderem melhor. No estado fundamental, ele vai ter 13 prótons, que o número de prótons não muda nunca, e só que ele pode perder ou ganhar elétrons. O cátion, que é quando ele perde elétrons, eu vou ficar com excesso de carga positiva. Esse maisinho aqui significa que ele perdeu 3 partículas de carga negativa. Então, ele está com 3 mais. Então, esse elemento químico no seu estado fundamental, ele vai ter 13 prótons, 14 nêutrons, que 27 menos 13 é 14, e 13 elétrons. Tá? No estado fundamental. Mas no caso do íon, ele vai perder 3 elétrons, porque ele tem 3 prótons a mais. A carga do próton é positiva, então ele tem excesso de carga positiva. Se aqui no mais fosse o menos, ele teria excesso de carga negativa com elétrons. Então não seria 10, seria 13 mais 3, 16. No estado fundamental, ele tem 13 elétrons igual aos prótons. Se ele for um cátion, perdeu 3 elétrons, ele vai ter 10 elétrons. Se ele for um ânion, ganhou 3 elétrons, ele teria 16. 7. O íon Al mais 3 é um cátion ou um ânion? É um cátion, porque tem mais carga positiva, que são os prótons. Então, ele perdeu elétrons, tá? Quando ele perde elétron, torna-se um cátion, que é um íon carregado positivamente, com excesso de carga positiva. Quando ele ganha elétrons, ele é um íon, que ele está carregado negativamente. 8. Um átomo possui 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons. Qual dos seguintes átomos é seu isótopo? Lembre, isótopos têm o mesmo número de prótons. Isóbaros têm o mesmo número de massa. Isótonos têm o mesmo número de nêutrons. Aí nós não aprofundamos nisso, mas eu incluí aqui na nossa atividade de revisão, na nossa correção, os isoeletrônicos, que são os átomos com a mesma quantidade de elétrons. Então, ele pediu, se ele tem 19 prótons, qual é o seu isótopo? Qual é o átomo aqui embaixo que tem o mesmo número de prótons? É só observar esse númerozinho aqui embaixo. 18 não é, 19 sim. Aqui, letra B. 18 não é, 39 não é, 20 não é. Tá bom? Agora sim, se for isóbaro, isóbaro é o mesmo número de massa. 19 mais 20, 39. Tem algum isóbaro aqui? Tem. Isóbaro seria a letra E. Vamos lá. Sobre as camadas eletrônicas, responda. Quais são as 7 camadas eletrônicas e quantos elétrons cada uma comporta? Nós temos os níveis de energia, do primeiro ao 7º. Temos os períodos da nossa tabela periódica, também o 1 ao 7 corresponde àqueles átomos que têm essas camadas. E aí nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Camada K tem 2, comporta no máximo 2 elétrons. L no máximo 8, M no máximo 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. Vixe, tem 2 não, Q é 8. Q é 8. Amor, isso aqui tá errado. Q é 8. Viu? A prova observou. Não existe o Q é 8. Não é 2, não. Tá legal? Vamos lá. Ô, Catarina, olha esse cachorro aí, pelo amor de Jesus. Consigo dar uma aula.
Deus que me livre. Me perdoe novamente, mas não vou voltar esse vídeo por causa disso não. Todos os átomos possuem todas as camadas eletrônicas? Justifique. Não. A quantidade de camadas eletrônicas depende de quantos elétrons ele possui. Por exemplo, o hidrogênio só tem um elétron, então ele só tem a camada K. O hélio tem 2 elétrons também, ele só tem a camada K. O berílio tem 4 elétrons, então ele vai ter a camada K. E vai ter a camada L. O oxigênio também tem 2 camadas, ele vai ter a camada K e também a camada L. C. Qual é a relação entre as camadas eletrônicas e os períodos? Tá? Existe uma relação direta com as camadas eletrônicas e os períodos. Cada período da tabela periódica corresponde a quantas camadas eletrônicas esse elemento químico possui. Eu já falei isso anteriormente. O período 1, que é onde tem o hidrogênio e o hélio, só tem a camada K. Então, somente o hidrogênio e o hélio tem a camada K, que suporta 2 elétrons. O segundo período, que é a partir do lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, tem 2 camadas. O período 3 tem 3 camadas. Período 4 tem 4 camadas, vai até a INE. Período 5 tem 5 camadas, o período 6 tem 6 camadas e o período 7 tem 7 camadas. Então, tem uma relação direta entre o período e a quantidade de camadas eletrônicas que esse elemento químico possui. Letra C. O que é camada de valência? Amores, a última camada eletrônica do átomo é chamada de camada de valência. Essa camada eletrônica, ela é onde ocorre a ligação química. Já falei mais uma vez, não vai ter como a gente ver a ligação química, vocês vão ver no ensino médio. A ligação iônica é quando esse átomo perde ou ganha elétrons. Então, eu tenho aqui o potássio, que tem 19 elétrons. Ele foi distribuído na camada K, L, M, N. Na camada N, que é a camada de valência, é aqui que ele pode perder ou ganhar elétrons. Nesse caso, ele só tem 2 elétrons, é mais fácil ele dar esse elétron do que ele receber mais 30, né? Que seria 32. Então, ele prefere doar esses elétrons, que é mais vantagem para ele doar esses elétrons. Então, ele vai fazer uma ligação iônica nesse caso. Ele vai se transformar em um íon. Perdeu 2 elétrons, ele vai ficar K mais 2. Né? Aqui no íonzinho, no símbolozinho, K mais 2 ou K2 mais. Porque ele perdeu 2 elétrons, ficou com 2 prótons a mais. Tá? Então, vamos lá. Camada de valência é a última camada do átomo, é a camada mais externa, ocupada pelos elétrons de valência. Essa camada de valência, a camada de valência de um átomo terá no máximo 2 a 8 elétrons. A camada que ocorre a perda ou ganho de elétrons com a formação de íons. E é a camada onde ocorrerá as ligações entre os átomos formando moléculas. A ligação de formação de moléculas a gente chama de ligação covalente, porque vai ter o compartilhamento de elétrons. Vocês vão estudar isso no ensino médio, não precisa focar aqui agora não, que eu não vou cobrar isso de vocês, tá certo? Nós findamos a nossa revisão, lembrando, eu vou corrigir na hora de disponibilizar os slides, eu vou corrigir essa loucura aqui, que a 7ª camada é 8 elétrons e não 2. Eu já entrego o slide para vocês com isso aqui corrigido, tá bom? Um grande abraço.